Preparação do Flamengo para a partida contra o Criciúma em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro. Dia de reapresentação do Flamengo e de treino no campo de quem jogou 45 minutos ou menos diante do Fortaleza. Próximo jogo do Flamengo apenas no dia 20 com o Criciúma em Brasília, já que o Maracanã está fechado agora para repor o gramado. Boas notícias para o Flamengo. Everton Cebolinha se recupera de lesão e volta aos treinos do Flamengo. O nosso camisa 11 passou a treinar boa parte da atividade com o grupo no campo. Boa, Cebola! Flamengo se prepara para anunciar novo reforço, jogador Claudinho. O Claudinho será jogador do Flamengo. O Zenit aceitou a proposta do Flamengo. O acordo entre Flamengo e jogador já tem há muito tempo, 5 anos de contrato, base salarial, enfim, tudo ajustado. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo na manhã deste sábado. E pode comemorar a nação porque está praticamente tudo certo entre Flamengo, Zenit e Claudinho. Claudinho deve ser anunciado a qualquer momento como novo jogador do Flamengo. Vamos ficar de olho porque, meus amigos, o Mengão está se reforçando cada vez mais nessa janela de transferência. Tem informações aí sobre o treino do Flamengo, preparação do Mengão para a próxima partida contra o Criciúma. Mas faz o seguinte, nação, chega dando aquela moral, explode o dedo no like, vamos bater uma meta de 5.000 likes para esse vídeo, hein? Eu preciso demais da força, ó, daqueles que torcem de verdade pro Flamengo. Então dá aquela moral no canal, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no nosso canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações, lembrando que todos os dias trazemos para você as informações do Flamengo. Você tá tomando seu café da manhã, se preparando para ir trabalhar? Vamos então analisar as informações do Mengão na manhã deste sábado, mas antes, corre nos comentários e escreva de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você tá no Rio de Janeiro, na Bahia, Sergipe, Alagoas, Maranhão, Piauí, você está nesse momento em Amazonas, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte? Coloca aí nos comentários pra gente saber onde tem torcedor do Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal ESPN Brasil, Vene Casagrande, link na descrição. Bora para as últimas informações do Flamengo. O Flamengo que vê chegar ao fim a Copa América e comemora, né? Porque vai ter de volta a sua base uruguaia, 4 jogadores na seleção do Uruguai. E acabou conseguindo, de 9 jogos, né, foram 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Ok, até que o técnico Tite reconhece, foi um ok, mas comemora que chegou ao fim esse período, essa maratona. E agora o mercado rubro-negro segue agitado, o Flamengo pensa em trazer o Claudinho, por exemplo, mas o foco continua em um jogador conhecido do elenco, Gabigol. Valeu, pessoal. O Flamengo de volta às atividades nesta sexta-feira, depois da derrota para o Fortaleza, perdeu também a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas no pós-jogo se falou muito de Gabigol. Foi à zona mista, entrou em campo, ele que voltou a ser relacionado depois de 3 partidas, fez o seu 6º jogo. Se fizer mais um, aí não pode se transferir para nenhum outro clube da Série A, porque não poderia jogar mais o Campeonato Brasileiro em 2024. Mas Gabigol foi à zona mista, conversou com jornalistas, disse que vai permanecer até dezembro, depois disse que talvez saia em dezembro, ficou uma questão meio dúbia ali, mas deu declarações, falou que não aguenta mais ouvir mentiras sobre o seu futuro. A gente ouve um pouquinho do camisa 99 agora. Eu acho que todo mundo quer cravar, né? Mas ninguém vai cravar porque essa decisão é minha, dos meus pais, do próximo clube que eu for, ou se eu for ficar no Flamengo. E quando isso for decidido, eu vou comunicar isso e todos vão saber. Eu vejo muita mentira na internet. Não sei como vocês conseguem, se não vocês estão aqui, mas esse pessoal aqui que fala sobre isso, como vocês conseguem fazer tanta mentira. E é incrível porque eu leio cada coisa que sai, que eu falei com outro treinador, que eu falei com outro clube, que teve ligação, que tinha apresentação marcada. E eu indo pra casa tranquilo com meu pai, com a minha família, treinando todos os dias. Cara, é muita mentira que sai. Eu fico muito triste quanto a isso, porque, cara, tem pessoas que se baseiam em cima disso, né? Tudo é possível acontecer. Como eu falei, não tem nada decidido ainda. Se eu vou ficar, se eu vou sair. O que eu quero mesmo agora é treinar, como eu estou fazendo, jogar, ter uma sequência, buscar o meu espaço aqui no Flamengo. Como eu falei, eu vou ficar até dezembro, como todo mundo sabe, e eu quero ser importante.
Tá então o Gabigol, que ainda recusou uma proposta do Flamengo com 50% de reajuste, mais um ano de contrato. O vínculo dele atual vai até dezembro deste ano. Próximo jogo do Flamengo apenas no dia 20 com o Criciúma em Brasília, já que o Maracanã está fechado agora para repor o gramado. Então o Flamengo tem uns dias para trabalhar e já nesse jogo, no dia 20, vai ter os uruguaios de volta. Na próxima rodada o Flamengo não joga porque o Internacional, que seria o seu adversário, tem um confronto adiado da Copa do Brasil. Nação, dia de reapresentação do Flamengo e de treino no campo de quem jogou 45 minutos ou menos diante do Fortaleza na noite passada pelo Campeonato Brasileiro. E a novidade desta sexta-feira é ótima, hein? Everton Cebolinha voltou a treinar com o grupo. No último dia 20, no jogo contra o Bahia, Everton Cebolinha sentiu uma lesão no quadril direito. E hoje, o nosso camisa 11 passou a treinar boa parte da atividade com o grupo no campo. Boa, Cebola! Com foco total no jogo diante do Criciúma, que será realizado às 4 horas da tarde de sábado, dia 20, em Brasília, e pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho no passado. Olha o que eles botaram na legenda. Veni, choro grande. Justo, tá certo. Se o Flamengo tivesse empatado com o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, vencido o Cuiabá e perdido pro Fortaleza, talvez os torcedores não estivessem reclamando tanto como estão reclamando agora. Fato é que em 2 jogos em casa, o Flamengo tropeçou em 2 jogos, contra o Cuiabá e contra o Fortaleza. Então isso, entre aspas, maximiza o problema e as críticas em cima do técnico Tite, inclusive, que eu acho que até errou. Vou dar um exemplo. O Matheus Gonçalves, para mim, foi um grande destaque do jogo. Só que ele erra... A gente estava falando da questão da pressão, você disse, ele não vai sentir a pressão. Ele não sentiu só que ele realmente. sentiu, sabe o quê? A parte física. E para mim o Tite errou ao deixar o Matheus Gonçalves durante 90 minutos em campo. Ele poderia ter botado o Lohan ali a partir dos 25 do segundo tempo, porque visivelmente o Matheus Gonçalves sentiu a pressão. Só que não teve jeito. Ontem o Flamengo enfrentou um Fortaleza muito bem arrumado, muito bem ajustado pelo técnico Vojvoda, e o Fortaleza, entre aspas, achou um gol no começo do jogo, que pra mim foi até falta em cima do Wesley, mas aí a gente pode até debater Vamos debater daqui isso. a pouco isso aí, vamos separar esse pedacinho. Pois é, pra mim foi até falta, mas a arbitragem não deu, foi gol do Fortaleza, o que ajudou a estratégia do Fortaleza, que nitidamente se fechou atrás e saiu no contra-ataque contra o Flamengo. Eu acho que de maneira positiva nesse duelo aí, a gente pode mencionar o Matheus Gonçalves, que mostra que pode ajudar bastante, o Gabigol entrando muito bem, pra mim foi o melhor jogo que ele entrou no decorrer da partida aí nos últimos jogos. A gente não viu o Gabigol entrando tão bem assim, fez até um gol, mas acabou sendo anulado por questões milimétricas ali, o joelho dele, enfim, estava impedido, então eu acho justo. Acho que o Tite erra, por exemplo, em tirar 2 zagueiros. Por que ele fez isso? Não foi questão física, foi opção técnica por entender que precisava melhorar na construção de jogo, mas se precisava melhorar a construção de jogo, sabe o que ele deveria fazer? Tira o Alan e bota o Léo Ortiz, porque com todo respeito ao Alan, o Alan não está fazendo bons jogos com a camisa do Flamengo mais, e o Léo Ortiz estava fazendo, mesmo atuando de volante. Então acho que de maneira geral, o Flamengo, repito, cai de pé durante esse período da Copa América, em 9 jogos, 27 pontos disputados, o Flamengo conseguiu 17, ou seja, um aproveitamento de mais de 60%. Sim. Agora, recebe de volta os jogadores que estão com a seleção uruguaia, vai ter um longo período para se preparar para o próximo duelo, que é apenas no dia 20 contra o Criciúma, e agora o Flamengo pode, entre aspas, virar essa chave aí e voltar a focar no título do Campeonato Brasileiro, que eu acho que tem condições. Talvez o sino toca para alertar. Eu também achei um recorte muito interessante do Flamengo, diante de tantas baixas que teve por conta da Copa América. Acho que dos times do Brasil foi o que mais sofreu por servir jogadores para as seleções. Mas a questão da parceria com o Maracanã e os torcedores, não que ela não exista mais, é claro que não. Mas você vê o Flamengo nos 2 últimos jogos em casa patinar, isso é incomum, né, Vene? Porque o Flamengo é muito forte dentro do Maracanã, né? Pois é, eu normalizei o empate com o Cuiabá, levando em consideração novamente o cenário, porque foi um jogo 66 horas após o jogo contra o Atlético Mineiro, que o Flamengo fez uma baita partida, uma grande atuação. Quanto o Fortaleza, repito, eu esperava mais, muito mais. Quanto o Cuiabá, após o jogo, a torcida aplaudiu, embora tenha empatado em 1-1 com o Cuiabá. Ontem a gente pôde ver algumas vaias, sobretudo quando o Alan pegava a bola, porque de fato
o Alan estava fazendo uma partida muito abaixo. O técnico Tite novamente pediu para não vaiar jogador, só que eu acho que isso é utopia. Quando, a partir do momento que o torcedor está lá no Maracanã, pagou o ingresso, não está faltando respeito, não está passando dos limites, o torcedor pode fazer o que ele bem entender. Vene, você vaiaria? Talvez não. Talvez não durante o jogo, talvez após a partida. Mas eu acho que o torcedor ele tem o total direito de fazer o que ele bem entender. Mas, de maneira positiva, eu repito, o Flamengo eu acho que sai muito positivo aí desse período da Copa América. Por exemplo, durante esse período a gente pôde ver um crescimento absurdo do Wesley, lateral direito, que estava sendo muito criticado, fez boas atuações, infelizmente ontem acabou fazendo um gol contra, que eu acho que não foi culpa dele, mas de maneira geral o Flamengo sai de cabeça erguida desse período da Copa América aí. Vamos olhar, Vene, a questão da falta do Wesley. Você achou que foi falta no jogador? Cadê? Esse é o lance em que saiu o gol contra do Wesley. Você acha que ele foi empurrado por trás? É isso? Eu acho que ele foi empurrado por trás e, de certa maneira, isso, querendo ou não, desequilibra o jogador no alto, tá vendo? Sim. Eu acho que ele tem um toque ali nas costas dele. E sobre esse pênalti, eu acho que não foi pênalti. Eu vou ser sincero. Porém, no ano passado, a gente pôde ver contra o Cuiabá, o Flamengo sofrendo um pênalti contra ele, igualzinho, num lance extremamente parecido. Então, querendo ou não, a arbitragem acabou sendo coerente em relação a isso, porque tem dado pênalti assim, mas se você perguntar, os dois foram? Na minha opinião, não. Nem ano passado contra o Flamengo e nem esse ano a favor do Flamengo. Olha aqui, ó, o Gabigol fez gol, comemorou muito, mas esse gol foi anulado pela arbitragem. O atacante voltou, falou com a imprensa depois no jogo que a gente chama de zona mista, e a gente vai ver o que o Gabigol falou. Como todos souberam, tiveram algumas negociações, mas como eu falei, muitas mentiras saíram, e como decidiu que eu vou embora em dezembro, eu voltei ao jogo e fiquei muito feliz em poder entrar hoje, pena que não foi com a vitória. Forte a fala dele, né, Vene Casagrande? Extremamente forte, e a gente pode perceber aí que, de fato, o Flamengo e Gabigol estão vivendo os últimos meses desse relacionamento. O próprio jogador já falou sobre isso, que em dezembro ele vai embora. Acho que agora ele tem que cumprir o contrato dele, o Flamengo está certo em colocá-lo para jogar. Querendo ou não, o jogador está recebendo salário em dia, querendo ou não, o Flamengo está dando todo o suporte, toda a estrutura, como qualquer outro atleta. Então ele tem que cumprir o contrato dele. Acho que agora ele vai querer dar a vida, porque a verdade é o seguinte, quanto mais ele se destacar, mais ele vai se valorizar e mais ele vai conseguir na parte financeira com o clube que ele vai negociar para poder assinar um pré-contrato. Ele entrou bem ontem, né? Eu achei que ele entrou bem ontem. Foi a melhor partida dele na temporada. Ele tem uma minutagem baixa, né? Mas ele não tinha entrado bem em nenhum jogo, né? Pois é, eu acho que dos jogos que ele entrou assim, ele foi o melhor jogo com certeza. Não porque ele fez o gol e acabou sendo anulado, nada disso, mas tecnicamente, taticamente falando, a gente pôde ver um Gabigol melhor sim. Mas à vontade. Acho até o fato de ter esse ponto final nessa história, eu acho que deixa o jogador também mais leve, sabia? Ele entra em campo sabendo assim, cara, eu não tenho mais pressão nenhuma, já fiz tudo que eu tinha que fazer com a camisa do Flamengo. Eu acho que ele tem que correr atrás para sair pela porta da frente. Porque eu, como torcedor do Flamengo mesmo, lamento muito a forma como está acabando esse relacionamento, que foi um relacionamento muito lindo. Posso dizer uma coisa? Ele também lamenta, porque o semblante do Gabigol tá bem abatido. Eu não sei se pode ser uma questão minha, assim, né? Mas você sabe que eu sou uma pessoa bem sensível. Você olha o Gabigol, você vê que ele tava à vontade em campo ontem, mas talvez essa situação, obviamente, vai machucar. Eu acho que o Gabigol pode jogar, não sei, no Real Madrid, mas eu acho que a história de amor dele com o Flamengo vai ser sempre muito latente, né, Vene? E aí você entender que essa história tá acabando, não deve ser fácil para ele, não. Não deve ser fácil para ele, e como está acabando? Porque poderia acabar de uma maneira totalmente diferente. Talvez ele saiba que isso está acabando dessa forma, muito por conta dele, por culpa dele. Porque foi ele que botou a camisa do Corinthians. Mas será? Foi ele que veio publicamente tentar negar e depois ele teve que aceitar. Foi ele que está causando, querendo ou não, um transtorno ao Flamengo por conta da punição, porque foi graças a ele, a atitudes dele. Não foi nenhum dirigente que proibiu o Gabigol de não fazer, de não urinar naquele dia. Perfeito. E ele acabar sendo punido. Não, isso com certeza. Mas eu digo assim, às vezes o jogador... O Pedrosa trouxe algumas vezes por aqui essa questão do jogador estava sendo fritado, né? A gente sentiu que isso poderia estar acontecendo. E aí a gente fala aqui num programa de 1 hora sobre uma situação de relação dele com o Flamengo e vai para casa. Ele vive essa situação. Realmente, se ela existe, é uma coisa que é o dia a dia dele. Então, isso frita ele também, isso cansa. Então,
eu não sei se o Gabigol faz a leitura de tipo, essa situação, a culpa é minha. Eu acho que não, porque também não é só dele, eu acho. Eu também acho que não, porque todo, isso né, não é o velho? perfil do Gabigol. Ele não é de fazer meia culpa nunca. Verdade. Ele nunca assume quando ele joga mal, isso aí não é perfil do Gabigol. Acho até que falta, assim, ao redor desse jogador, alguém que fale não pra ele. A verdade é essa, é um jogador extremamente mimado, um jogador que tem dificuldade em ouvir um não, mas é um jogador que deu muito ao Flamengo também. Eu acho que o torcedor rubro-negro ele tem que ter essa noção que o Gabigol entregou dentro de campo, poucos jogadores vão conseguir entregar com a camisa do Flamengo. Repito, continua sendo ídolo. Eu acho que nada vai apagar o que o Gabigol fez com a camisa do Flamengo. Mas, como toda história, tem que ter um ponto final. Eu acho que o ponto final chegou. Chegou o fim do ciclo, sabe? Eu acho que vai ser bom para todo mundo. Bom para ele, bom para o Flamengo. Acho que ele precisa encarar novos desafios na carreira. Talvez no Flamengo ele tenha entregado já tudo que ele poderia entregar. E assim, não sei se é coincidência, mas depois que ele não foi para a Copa do Mundo, o rendimento dele caiu bastante. Eu acho que ele fez de tudo para ir para a Copa do Mundo, sim, que era um objetivo de carreira dele, um objetivo pessoal. E depois que ele não foi, eu acho que ele entendeu que no Flamengo, isso é achismo, tá, gente? É minha opinião, não é informação, que no Flamengo ele não tem mais nada para entregar. E talvez num outro clube, seja no Palmeiras, seja no Cruzeiro, seja no exterior, ele encontre um ânimo para poder entregar mais profissionalmente falando. E é um jogador jovem, Fernandinho. Muito jovem. Ele vai fazer 28 anos ainda. Muito jovem. Botafogo em primeiro com 33, o Palmeiras em segundo também com 33. Palmeiras que venceu bem ontem. E o Flamengo que perdeu para o Fortaleza, já passamos a limpo esse jogo, em terceiro lugar com 31 pontos. Olha o Bahia aí também na briga desde o início, em quarto lugar com 30 pontos. E o São Paulo aparecendo, chegando, beliscando cada vez mais uma vaguinha no topo da tabela, em quinto lugar com 27 pontos, assim como o Cruzeiro em sexto com 26 e o Fortaleza que venceu o Flamengo ontem em sétimo com o mesmo número do Cruzeiro. Atlético Paranaense em oitavo com 25, Bragantino em nono com 22 pontos e o Atlético Mineiro com 21 pontos. Na entrevista coletiva do Abel Ferreira, não sei se você chegou a ver um pouquinho, eu vi um pouquinho da entrevista, e ele falou sobre essa briga no topo da tabela e citou o próprio Atlético Mineiro, que ele disse que tá desgarrado, né, tá lá pra trás, mas que provavelmente daqui a pouco vem aqui pra cima brigar. Ou às vezes não, né, Venê? O Campeonato Brasileiro é tão louco, né, Venê? Tem um time que eu acho que vai subir mais ainda, que é o Cruzeiro. Fala pessoal do canal Meu Mengão React, nós estamos aqui no Shopping 103, hoje em São Paulo, aqui na loja do Flamengo, oficial do Flamengo. Tô aqui com o João, aqui da loja. E aí, João, tudo bem? Fala galera, fala nação, prazer, estamos aqui recebendo o Kennedy do canal Meu Mengão React. Olha só que lindo, estamos aqui com o manto 2, tanto o Authentic personalizado aqui com o Kennedy, tá? Como o manto 2 também, o de jogador, o de torcedor, beleza? O de jogador Authentic e o de torcedor, né? Inclusive no dia 30 nós vamos sortear um manto número 2, para você que é seguidor aqui do nosso canal. E para você participar do sorteio, você precisa seguir aqui o nosso canal e nossas redes sociais, tanto no Twitter como lá no Instagram. Então segue a gente para que você também possa participar. E aproveita e segue também o Instagram da loja oficial do Flamengo aqui em São Paulo. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Nação Rubro-Negra SP, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. Nós estamos participando aí, estamos de parceria aqui com o Kennedy, tá? Essa camisa vai ser uma camisa nossa aqui da loja, pro cliente, para os seguidores, tá? Da Meu Mengão React. Beleza, galera? Grande abraço, pessoal. Tamo junto. Uma rápida atualização sobre Verton, a venda dele de 1 milhão de euros. O Leixões de Portugal vai pagar o Flamengo em 3 parcelas. Não é à vista. Lembrando que o Flamengo vendeu esse jogador por 70% os direitos econômicos e mantém 30% de uma venda futura. Para mim, uma baita negociação que o Flamengo fez nessa venda do Verton para o Leixões de Portugal. Acho que no Flamengo ele não teria muito espaço, tanto é que ele foi acionado aí algumas vezes por Tite, mostrou muita vontade, muita disposição, muita raça, mas tecnicamente falando é super limitado para poder fazer parte do elenco rubro-negro. Diferentemente do que eu penso do Matheus Gonçalves, que ontem foi titular, ficou 90 minutos em campo e mostrou que pode ser importante sim, seja atuando pela ponta esquerda, pela ponta direita. Foi inclusive um dos destaques, na minha opinião, melhor no primeiro tempo. No segundo tempo caiu de produção pela questão física, mas mostrou que tem potencial, mesmo tendo apenas 18 anos, muita personalidade, chamando a responsabilidade, pedindo para a torcida gritar. Enfim, Matheus Gonçalves eu acho que tem espaço no elenco do Flamengo, já o Verton
que seja feliz lá no Leixões. E a informação é de que Claudinho será o novo reforço do Flamengo. O Mengão está por anunciar Claudinho a qualquer momento. Vamos falar agora de Claudinho. Claudinho será jogador do Flamengo. O Zenit aceitou a proposta do Flamengo. O acordo entre Flamengo e jogador já tem há muito tempo, 5 anos de contrato, base salarial, enfim, tudo ajustado. Faltava o ok do Zenit, o Zenit aceitou. Inclusive, a informação que eu tenho, através de pessoas ligadas ao jogador e até mesmo familiares, que a equipe responsável pela rede social do Claudinho já foi acionada, já prepara material de despedida do Zenit, já prepara material de chegada ao Flamengo. Inclusive, essa pessoa da família do Claudinho me disse que os responsáveis pela rede social do Claudinho já se reuniram com os responsáveis pelas redes sociais do Flamengo para poder alinhar toda essa divulgação do material, e a pedido do Zenit, isso tudo está sendo, digamos assim, deixado escondido para não vazar, porque ele tem jogo super importante nesse sábado, uma final, segundo a pessoa me falou aqui da família, a final, contrato até 2029, a final da Supercopa, tá lá na Rússia, que é contra o Krasnodar, e ele tem esse jogo importante. Lembrando que o Claudinho tem contrato, na verdade ainda, com o Zenit até junho de 2027, mas a gente já vem falando isso aqui há muito tempo, que ele entende que o ciclo dele no Zenit chegou ao fim, que ele não tem mais nada a entregar lá na Rússia, até por questão de visibilidade, porque o Zenit não está podendo disputar as principais competições que são comandadas pela UEFA, por tudo que envolve o país, e agora o Claudinho está, de fato, muito próximo de assinar com o Flamengo. Inclusive, a informação que eu tenho, que o Tite vem mantendo contato com ele, essa pessoa da família do Claudinho também me falou isso. O Claudinho tem 27 anos, o Tite gosta dele bastante, obviamente aprovou a contratação dele. Quando eu digo aprovou, porque em outros momentos, quando o Flamengo tentou, ainda não era o Tite o comandante do Flamengo. Agora, de fato, Claudinho chega, 27 anos, muito próximo de assinar com o Flamengo, mas lá no Flamengo, segundo um dirigente me disse, se tratando de clube russo, a gente só comemora depois que assina, porque os russos, eles não precisam de dinheiro, a verdade é essa. Tanto é que, segundo a imprensa russa, o Zenit está contratando o Ivan Ilić, que é o sérvio do Torino, e a gente havia mencionado aqui que o Zenit havia dito ao Flamengo que fechava tudo depois que contratasse uma reposição ao Claudinho. E pelo visto a reposição está chegando e o Claudinho vai ser de fato liberado, pelo menos. Repito, a equipe responsável pelas redes sociais do Claudinho já foi acionada, já prepara todo o material de despedida do Zenit e também de chegada ao Flamengo. Ou seja, comemora, nação, mais um reforço de peso, chegando cerca de 18 milhões de euros que o Flamengo vai investir para contratar o Claudinho. Isso aí ultrapassa 100 milhões de reais, cerca de 106, 107 milhões de reais pela cotação atual. Eu particularmente acho que vale a pena sim. É só a gente pegar, fazendo uma comparação, o De La Cruz custou 16 milhões de dólares, pelo menos. Isso só no valor da multa rescisória ao River Plate, ainda tem os outros gastos com intermediários, enfim. Vale a pena, vale a pena. É um investimento que tem tudo para dar certo, tecnicamente falando. Não pensando no futuro à venda, porque o jogador já tem 27 anos, mas tecnicamente falando chega para brigar para titular, se não para ser titular. E a sua opinião, qual é? Aí, nação, então, essas foram as últimas informações do Flamengo, hein? Claudinho pode ser anunciado a qualquer momento no Flamengo, tem a volta do Cebolinha, muita informação então aí nesse momento do Mengão. Olha, nação, é o seguinte, agora a próxima partida é contra o Criciúma, o Flamengo precisa vencer essa partida para continuar no pelotão de frente, lá de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Vai ter a volta dos uruguaios, eles jogam hoje contra o Panamá, devem retornar já após essa partida, né? A partida de terceiro colocado é hoje às 9 horas da noite, se eu não me engano, e aí depois eles voltam para poder fazer parte do elenco do Flamengo novamente. O detalhe é o seguinte, a informação que nós temos é que os jogadores, muitos, estão com desgaste físico, principalmente Matias Vinha e De La Cruz, foi a informação que nós tivemos. Então não sabemos se, ao retornar, os jogadores já serão escalados para a próxima partida contra o Criciúma. Eu ainda não sei se o Tite vai preservar esses jogadores ou se já vai colocar eles para a partida. Vamos ver o que pode acontecer, a gente vai ficar de olho, vamos ver o que vai depender também, né, dessa partida que vai acontecer hoje
a última partida que vai disputar o terceiro lugar da Copa América aí lá nos Estados Unidos. Vamos ver o que vai acontecer e aí a gente vai poder trazer mais informações concretas para vocês, tá bom? Nação, muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, ó, no dia 30 de julho vai ter o sorteio dos 2 mantos do Mengão, então participe, é só você estar inscrito no canal e se inscrever lá no nosso Instagram, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.